Paulo, o discipulador de vidas, lição 8, classe de jovens. A paz de Cristo, meus irmãos. Sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes. Estamos aqui no YouTube todas as semanas com conteúdo para ajudar os professores na preparação das aulas das classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Este vídeo é o vídeo da aula 8 de jovens, então não perca a oportunidade de ser ajudado e também de nos apoiar. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, tem sempre um vídeo para abençoar a tua vida, a tua liderança, enfim, para responder perguntas. Conheça o nosso conteúdo aqui. E também nós temos aqui material em PDF para você baixar aí no seu smartphone, material de apoio. O link está na descrição. Minhas redes sociais estão na descrição. Contato WhatsApp, conheça as nossas viagens ministrando a palavra de Deus. Estamos aí à disposição, inclusive, para atender os irmãos. Pegue sua revista, Bíblia, caneta, papel, lápis, folha de sulfite e vamos juntos preparar a próxima aula da escola dominical. Paulo, o discipulador de vidas. Atos 15, 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo tinha esse formato aí no seu apostolado. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Perguntaram para mim qual a verdadeira missão de um líder de jovens que pode se aplicar a qualquer liderança. É discipular, é formar discípulos de Cristo. Paulo fala isso em Gálatas 4:19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe esse vídeo que você assistiu na abertura da aula, um videozinho de 29, 30 segundos? Esta abertura é vídeo convite para você enviar para os seus alunos, convidando eles para aula no próximo domingo lá na sua sala. Me chama aqui no número do WhatsApp. Esse número nós temos 5 grupos de professores. Eu envio nos grupos e eu envio para você também. Os objetivos desta aula é relacionar o apóstolo Paulo com um discipulado bíblico. É salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar e ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Vamos então olhar aqui a nossa introdução. Nesta lição, lembrando, só um minutinho, rapidinho. Lembrando que o currículo da escola dominical está sendo atualizado. No próximo trimestre teremos muitas novidades por aqui. Muito bem. Nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Discipular. É Mateus 28? Vamos ver aqui, se é Mateus 28, que Jesus diz: ide e fazei discípulos. É isso? Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos ver aqui, fazei discípulos. Você é bom com referências bíblicas? Eu não sou bom. É isso aqui, é o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 20 mesmo, né? E de ensinar, isso aqui é fazer discípulos. Olha lá, Mateus 28:19, que depende da versão. Na minha versão não tem aqui, essa aqui é a King James, mas na Almeida Corrigida, e de fazer discípulos de todas as nações, não é? Então, esta é a missão da igreja, esta é a missão do discipulado, e foi através disso que Paulo firmou o seu apostolado. A missão central de Paulo era formar discípulos, não é? Discípulo é aquele que é parecido com o mestre, por isso que é formar Cristo no coração das pessoas, que é torná-los dia após dia parecidos com Jesus. Muito bem, tópico 1, Paulo e o discipulado bíblico. Lembrando
que ao longo da semana eu vou postar a dinâmica desta aula, então é muito importante você acompanhar o nosso canal. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida, e de fazer discípulos, não é? Então, quando a igreja nasce ali no Pentecostes, a igreja precisava que a fé dos novos crentes fosse estruturada. E olha só como que a igreja primitiva trabalhava, Atos 2 e 42. Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não é? Então, tudo isso fazia parte de um programa de discipulado da igreja, não é? Então, não apenas ganhar as pessoas para Cristo, mas ensinar as pessoas a imitar a Cristo, a serem parecidos cada dia mais e mais com Cristo. É disso que se trata o discipulado cristão. É ensinar as pessoas a serem imitadores de Cristo, no caráter, nas atitudes, nas palavras, em tudo. Para isso, precisamos de um discipulador. Paulo foi o discipulador, não é? Então o pastor precisa se enxergar e ser enxergado como discipulador. Os líderes da igreja, não apenas os que são professores na escola dominical, toda a liderança da igreja precisa ser vistos como discipuladores. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente, não é? Então, ficou muito claro para Paulo, desde o início, que ele seria um grande ensinador, não é? Jesus deixou muito claro o seu ministério. Na doutrina do discipulado, há também uma prática que tem que ser coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade, ou seja, para discipular alguém, não é apenas a questão teórica, é também a questão prática. Um discipulador é alguém que pratica o que ensina. Por quê? Porque o discípulo aprende tanto pelo que ouve quanto pelo que vê. Não tem esse negócio que é melhor uma atitude do que 30 palavras. Não. As nossas palavras precisam ser coerentes com a nossa prática, não é? Não basta apenas um conhecimento teórico, é preciso uma integralidade entre doutrina e prática, conhecimento e prática, na vida de quem discipula e na vida de quem está sendo discipulado também. O primeiro passo para o discipulado era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, discipulado sem pregação do evangelho não é discipulado, ok? Então, pregação do evangelho com a confiança de que o Espírito Santo irá convencer as pessoas. Paulo era muito paciente. Se você ler Atos 19, Paulo chega em Éfeso, em Atos 19, eles estavam em Corinto, passando pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Eles falam, a gente nem ouviu, sois batizados no quê? Do batismo de João? Ele disse, olha, João batizou no arrependimento, mas depois vem um que é o Cristo, e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, impôs as mãos sobre eles, e eles profetizavam, foram cheios do Espírito Santo, eram todos em torno de 12 homens. Olha o versículo 8, e ele entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Durante 3 meses, Paulo ficou persuadindo, discutindo, discipulando aquelas pessoas acerca do reino de Deus. O tema central da pregação do discipulado de Paulo era Cristo. Não tinha uma outra coisa. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja naquela cidade e ficava ali tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. O ministério de Paulo envolvia a itinerância. Paulo viajava de um lugar para outro. Então ele não ficava muito tempo no lugar. Ele estabelecia a igreja, ele saía e ele deixava alguém ou enviava alguém mais maduro na fé para continuar a discipular
os novos convertidos. Você tem aí pessoas que foram comissionadas por Paulo, Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e muitos outros, não é? Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, ele mantinha uma relação de comunhão e amizade com os discípulos e com os seus cooperadores, não é? Então, o discipulado envolve pessoas crentes de verdade, idôneas, não é? É por isso que ele usa essa afirmação em Gálatas 4,19. Filhinhos, porque sinto de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Um discipulador, ele tem paciência para ensinar quanto tempo for necessário até que o discípulo absorva a vida de Cristo na sua própria vida. Isso aqui para nós que estamos na escola dominical, para quem está dirigindo igreja, para quem está liderando um departamento, isso aqui nos ensina que o discipulado exige tempo, paciência, perseverança, constância. Você não forma um discípulo da noite para o dia. Você não forma um discípulo. Aliás, Jesus deixou isso claro. Foram 3 anos e meio ensinando, não é? O discípulo é a mesma coisa. Vai mais do que o discipulado da EBD, 3 meses num módulo, 3 meses no outro. O discipulado, até porque cada discípulo tem uma velocidade diferente na absorção do discipulado. Então o discipulador não pode ter pressa, precisa ser eficiente, precisa avaliar se o seu discipulado está coerente para produzir o resultado desejado, porque não adianta querer um discípulo formado em Cristo se a formação dada a ele não é o Evangelho de Cristo. Tudo isso precisa ser avaliado. Tópico 2. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação ela é o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo usa para levar as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Então, pregação do Evangelho. Quando nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos a expansão da igreja, você vai ver que o que eles pregavam? Cristo, 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 Cristo. Leia o livro Pregação Pura e Simples. E nesse livro você vai perceber que não há pregação se o Evangelho não for exposto. Só é considerada pregação quando Cristo é anunciado. Do contrário, é palestra, é conversa, é o que for. Não é pregação. É preciso apresentar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é só confrontar o pecado das pessoas, mas é apontar o Salvador, é revelar o amor de Deus às pessoas, não é? Então, a pregação é a porta de entrada. Eu costumo dizer, aqui está falando de pregação e de ensino. A pregação é a isca, não é que você lança para atrair o peixe, para puxar o peixe, para fisgar o peixe, não é? E o discipulado é limpar o peixe. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos querendo pescar o peixe limpo. Não, irmão. Primeiro pesca, depois limpa. Primeiro pesca, tem paciência para pescar, depois tem que ter paciência para limpar. Senão a gente perde o peixe, senão a gente perde as pessoas. Não é? Então, primeiro pregar, depois fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo após a conversão, é a semente da igreja. Ela precisa ser cuidada, essa semente. Ela precisa ser cuidada, não é? Então não é simplesmente ganhar a pessoa para Jesus e ela vem para a igreja e fica lá, não. Ela precisa ser cuidada, não é? Nós temos na nossa igreja a escola dominical, nós temos o culto de doutrina, mas nós precisamos mais do que isso, de pessoas que ajudem essas pessoas a caminhar no seu dia a dia. É preciso doutrinar, é preciso ensinar as pessoas que receberam a Cristo. Agora, isso não é para todo mundo. Tem pessoas que vão ter na sua vida só o ministério da pregação. É aquela pessoa que passa, prega e pesca um monte de gente. Tem pessoas que é o ministério do ensino, ele não é para pregar, ele é para ensinar, não apenas no altar, mas ele é aquela pessoa que, se ele parar 5 minutos com o novo convertido, o novo convertido aprende um novo princípio, consegue absorver uma palavra, consegue melhorar, né, a absorção da palavra.
A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da palavra de Deus. Não é? É por isso que o culto de ensino ele precisa ser o melhor culto da igreja. E para isso, o conteúdo desse culto precisa ser o melhor conteúdo. Não é? Hoje, lamentavelmente, fale para nós como que é aí na sua igreja. Muitas igrejas no culto de ensino vai 30% dos crentes. Não é? São os crentes de domingo. Mas será que isso é só porque os crentes não querem ir? Ou porque muitas vezes nós enquanto ensinadores, estamos tratando o culto de ensino como um culto qualquer? Não é? É no culto de ensino, é na escola dominical que o verdadeiro discipulado acontece. Culto de ensino não é culto de avivamento, não é nada, é culto de ensino, ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque é através do ensino que o caráter cristão é formado na pessoa. É através do culto de ensino e do ensino e da doutrina que a pessoa aprende a seguir a Cristo, aprende os princípios fundamentais da fé. Como que é o culto de ensino aí na sua igreja? Fale para nós como que é a aderência dos crentes à escola dominical. Fale aí para nós nos comentários. E se não está inscrito ainda, por favor, inscreva-se, apoie o canal, deixe o seu comentário também. Tópico 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. Eu falei que tem pessoas que é só pregação, outras é só ensino, e tem pessoas que conseguem militar aí nos dois ministérios. Né? Na realidade, nós quando pregamos estamos ensinando e quando ensinamos estamos pregando. O ambiente é diferente, a expectativa das pessoas ela é diferente e na verdade o pregador, quando ele começa a andar muito próximo do seu pastor, pregadores que gostam de escola dominical, a sua pregação ela muda. Sua pregação é muito mais, mesmo tendo aí elementos de avivamento e tal, mas ela é um ensino e tal. Importante isso aí. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Pregavam no templo, sinagogas, enfim, alguns recebiam, outros rejeitavam. Não é? Os apóstolos desejavam que as pessoas recebessem a palavra da verdade, né? Os seus irmãos ali, a sua família. O que vai acontecer ali é que Pedro vai ficar focado nos judeus. Não é muito interessante isso. Pedro vai ficar focado nos judeus. A igreja em Jerusalém vai ter um foco nos judeus. E Paulo sente-se chamado para pregar aos gentios, uma vez que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. E aí nós vamos ver que Paulo foi preparado culturalmente para isso, não é? Para pregar para todas as pessoas de diversas culturas e costumes religiosos. Se nós não buscarmos de Deus sabedoria para isso, nós não conseguimos pregar o evangelho. Nós não precisamos nem sair do Brasil. Dentro do próprio Brasil, nós temos diversas tribos, diversos grupos culturais e é preciso conseguir transitar entre essas pessoas para anunciar Cristo. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Nesse ponto aqui, para mim, a grande questão é a seguinte, é crermos na obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda. Se nós não entendermos isso, a gente não consegue discipular as pessoas, o que é um paradoxo, porque o evangelho é para todas as pessoas. Então nós precisamos crer que a palavra produzirá o efeito necessário, conduzirá o pecador à salvação, tenha ele qual cultura tiver, seja de que religião ele for. A nossa missão é pregar o evangelho em todo e qualquer lugar, a tempo e fora de tempo. Pregar, ensinar, discipular, fazer discípulos é ensinar os novos convertidos a viverem uma vida que se pareça com a vida de Cristo, a assumirem e manifestarem na sua vida o caráter de Cristo, o fruto através do fruto do Espírito Santo. Foi para isso que somos chamados. Paulo cumpriu magistralmente o seu ministério
nós devemos, aprendendo com ele, cumprir o nosso mistério, o nosso chamado também, fazendo discípulo de todas as nações. Amém, meus irmãos? Espero que tenham gostado de mais uma videoaula do nosso canal. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe.